Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você aqui a pedidos uma receita de pão feito em casa. Não precisa sovar, ele cresce muito rápido, sempre dá certo, gente. Faz aí na sua casa que você vai amar com certeza. E ainda por cima é um pãozinho de aveia. Se você comprar aveia sem glúten, que existem muitas no mercado, ainda é um pão sem glúten. Então fica comigo até o final, que é muito fácil de fazer, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, receita todo dia, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que está precisando de uma outra receitinha de pão sem glúten, ou quer fazer pão em casa, porque sabe exatamente os ingredientes que está colocando, acaba que é mais natural, mais saudável, compartilha esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Vamos começar nossa receita. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é aveia, a minha aveia, a farinha de aveia normal, a minha sem glúten. Eu vou acrescentar aqui a ela o polvilho doce. Dar uma misturadinha aqui nos dois. E vou acrescentar o fermento biológico mesmo, o fermento de pão, que a gente está acostumado a falar assim, né? Vamos dar uma incorporada em tudo aqui. E acrescentar o açúcar mascavo. Se você quiser usar outro tipo de açúcar, melado, mel, algum xarope de agave, alguma outra coisa que você esteja acostumado a consumir, fica a seu critério. Vamos acrescentar aqui também o azeite. E um pouquinho de sal. Agora você pega uma água morna, não pode ser uma água muito pelando, fervendo, porque senão vai matar o fermento. Os fermentos são os bichinhos, né, os micro-organismos. Então, se a gente colocar muita água de uma vez só, água muito quente, na verdade a gente acaba matando o fermento, inativando ele, não é isso que a gente quer. Vamos botar aqui a água. Deixa eu pegar a minha espátula aqui, para facilitar. Vamos dar uma envolvida nisso tudo aqui. Vou colocar mais aqui, mas não coloca toda essa água agora. Coloca mais ou menos uns 2/3 da medida total. A medida tá aqui embaixo, você já sabe, na descrição. Vamos colocar aqui mais ou menos uns 2/3 dessa medida total. E depois disso a gente vai esperar uns 10, 15 minutinhos, dar uma absorvida. Deixa eu voltar com a colher aqui. Que o barulho para vocês acaba que é ruim, mas com essa espátula mole não dá para misturar, gente, não tem jeito. Pronto, depois que ela ficar assim, como se fosse um mingau mesmo, a gente dá uma limpada na espátula aqui para não ficar nada grudado. Vamos esperar uns 10, 15 minutinhos, porque a aveia tem muita fibra, então ela vai absorver. Essa fibra vai absorver a água nesse primeiro momento. Depois a gente vai colocar o restante para corrigir o ponto. Espera aí que eu vou esperar passar 15 minutos e já volto para a gente continuar a receita. Gente, então olha só. Lembra que estava aquele mingau? Olha como é que ele tá agora. É assim mesmo. Eu quero acrescentar aqui um pouquinho de semente de abóbora e de chia. Se você não quiser, é completamente opcional, mas é porque eu adoro. Eu acho que esse crack fica super bom no meio da massa. Acho que combina muito bem. Eu vou adicionar agora mais um pouco da água, mais ou menos metade dela, e ver se chega no ponto. Se precisar, eu coloco mais. Ah, Patrícia, por que você tá falando se chegar no ponto? Porque farinha, né, gente, é complicado. Dependendo de onde você mora, de onde ela estava armazenada, pode ser que ela tenha mais líquido dela, né, mais umidade ou menos. Então, na verdade, a gente faz o vídeo justamente para você ver o ponto e replicar aí na sua casa. Mas, de qualquer forma, as medidas vão estar aqui embaixo, tá bom? Vamos misturar aqui. Sempre lembrando que eu tenho vídeo falando dos benefícios da semente de abóbora, vídeo falando sobre os benefícios da chia, e eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você também. Olha, gente, a textura da massa fica exatamente assim para você saber repetir aí na sua casa, tá vendo? E agora eu vou botar ela aqui, então, na minha forma. Eu untei a forma com um pouquinho de azeite. Na forma dessas de pão, de bolo inglês mesmo. Se você não tiver na sua casa essa forma aqui de pão, você pode fazer na forma de bolo normal, tá bom? Não tem problema nenhum. Não é por isso que você vai deixar de fazer a receita. Deixa eu segurar aqui de outro jeito para ficar mais fácil para mim.
Agora o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar uma alisadinha nessa massa para ela ficar mais, né, com carinha de pão mesmo. Então dá uma molhadinha na mão e dá uma leve batidinha aqui para ela dar uma alisadinha. E eu gosto de botar por cima um pouquinho de semente ainda mais. Então pode botar chia, semente de abóbora, para ficar com aquele crocantezinho que eu já falei que eu adoro, mais ainda. Eu vou botar ela agora num lugar que ela consiga crescer por um tempo, um lugar mais ou menos morno, assim, não pode ser muito frio, né? De repente dentro de um armário, cobre com um paninho de prato. Espera uns 15 minutos, quando ela chegar mais ou menos aqui na altura de cima, 10, 15 minutos, a gente leva para assar no forno. Eu já volto para te falar exatamente quanto tempo levou. Espera aí. Gente, o cheiro tá incrível. Nada como um cheirinho de pão fresquinho, né? Faz aí na sua casa, eu vou te mostrar, vou cortar aqui para você ver por dentro como é que ele ficou. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem. Lembra sempre que se você esperar o pão esfriar, corre menos risco de você massacrar o seu pão, tá bom? Ui. Então, se você puder esperar ele esfriar, melhor. Olha como ele ficou, gente. Uma delícia, super fofinho, ó. Pra você comer com uma maionese de abacate, uma maionese de linhaça, uma ótima pedida. Eu tenho essas receitas aqui no canal. Tenho receita de mortadela de frango que você pode fazer pra comer com esse pão. Tenho receita de requeijão caseiro. Tenho receita de queijo que você pode fazer na sua casa. Muita receita gostosa, saudável aqui pra gente começar a mudar os hábitos e começar a consumir alimentos mais saudáveis que você sabe é procedente. Então, faz seu pão em casa, faz seu queijo em casa, que a sua família e a sua saúde vão agradecer muito. Me conta aqui embaixo com o que você vai comer esse pãozinho maravilhoso. Eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa dica, dessas receitas. Vamos juntos ampliar essa corrente também, que é isso que eu quero aqui com o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho que tem vídeo novo todos os dias, você não vai perder. Boa forma, saúde e nutrição, essas receitas incríveis. E curte o vídeo, vai, porque isso me ajuda muito. Até a próxima, tchau, tchau. E agora eu vou comer um pedacinho dele aqui. Que tá com uma cara ótima, gente. Olha, que delícia.